É interessante a Páscoa, né? A Páscoa é considerada a maior festa dos judeus, junto com o Purim. É uma festa maravilhosa a Páscoa. E eles fazem a festa mesmo, é diferente de nós. E quantas vezes na Bíblia foi celebrada a Páscoa, com essa festa toda que Deus quer que festeje? Aí, por um outro lado, nós temos os cristãos, temos aqueles que celebram a Páscoa, e eles celebram a Páscoa também, de uma certa forma, né? Com alegria. Esse pessoal tem um jeito meio errado de celebrar a Páscoa, mas eles celebram a Páscoa. E tem, meus irmãos, os cristãos, que não ficam fazendo festa no dia da Páscoa, mas eles creem na Páscoa. Uma questão de fé mais do que uma questão de festa. Houve um dia que era uma festa, e hoje é uma questão de fé. Se a gente pensar nos judeus, quantos judeus tem neste mundo? E você pode ter certeza, na família deles, quando é tempo de Páscoa, é um tempo alegre. Mas o principal da Páscoa, que é Jesus, eles não têm. Então eles estão celebrando o quê? Eles ainda estão celebrando a saída do Egito. Eles ainda estão comemorando uma libertação lá no passado. Eles não conseguem olhar para a bendita figura de Jesus Cristo e adorar o Rei dos Reis, adorar o Senhor dos Senhores. Então, para que essa festa? Para que festejar sem a fé? Agora, as pessoas que têm fé, essas pessoas que creem em Jesus, bom, elas festejam de certa forma. E se querem festejar como um dia especial, que os impede de dizer, hoje nós vamos comemorar a Páscoa, mas não como uma coisa que ainda vai acontecer, como um fato consumado lá no Calvário, e as pessoas ficarem alegres e felizes. Não, isso seria bom também. Mas a igreja celebra a Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. Então, irmãos, aqui no capítulo 12, o que Deus faz? Deus está dando ordem de como eles vão ter que sair do Egito. Deus ele está formando a sua nação. Deus ele está pegando a sua nação e vai colocar lá no deserto. Ali ele vai ensinar muitas coisas para a sua nação. Mas ele vai deixar bem claro aqui para a sua nação, olha, tudo começa aqui na Páscoa, tudo começa nesse dia. Então, irmãos, aqui no capítulo 12, no versículo 1, Moisés e Arão, eles receberam essa palavra do Senhor. Veja lá no versículo 1, e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Então Deus estabeleceu, isso aqui é um estabelecimento divino. Olha, para vocês israelitas, tudo começa aqui. Aqui vocês começam a ser uma nação. É assim, o dia, meus irmãos, os dias, os tempos para os judeus iam começar naquele momento ali, marcaria o princípio de Israel. Bom, é um princípio por quê? Porque é a libertação. A partir do momento que eles saem do Egito, eles estão sendo libertados do Egito. É uma figura maravilhosa da nossa libertação. Como é que alguém começa a contar os dias dele? Bom, o crente ele sabe que os dias dele começam com o novo nascimento. Aí ele nasceu lá atrás. O Gilberto nasceu em 30/7/70. Bom, isso é importante para mim, mas isso não significa nada para você? Mas significa para mim, alguma coisa significa para mim. Mas significa para você e para mim, e de você também para mim, o dia que você nasceu de novo.
Isso implica, meus irmãos, numa mudança da nossa vida, numa segurança de salvação eterna. Tudo começa com o novo nascimento. Por isso Jesus disse para o Nicodemos: olha, importa renascer. E o que aconteceu com o israelita se dá com o cristão, porque a vida de uma pessoa só acontece quando ela entrega a sua vida para Jesus. E se a pessoa não tem Jesus como Salvador, a vida dela ainda não começou. Eu não sabia disso. Pois você fique sabendo. Olha o Nicodemos, quantos anos tinha aquele homem? 40, 50, 60? Não, alguns dizem que ele já tinha uns 70 anos de idade. Não faltava dinheiro, não faltava uma vida vivida. E aí ele vai conversar com Jesus, e a primeira coisa que Jesus fala para ele é: olha aqui, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. É bem provável que ele nasceu de novo, mas a Bíblia não diz. Mas imagine se ele tivesse apenas 15 anos, se ele tivesse apenas 12, 13 anos, se ele tivesse apenas 20 anos e nascesse de novo. Ele tinha uma vida inteirinha para viver para Jesus. Essa é a diferença de nascer de novo quando somos jovens. E você já nasceu de novo. Você pode dizer: eu já nasci de novo, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Já? Então, a vida de uma pessoa só começa quando ela entrega a vida dela para Jesus. Olha esse versículo em 1 João capítulo 5, versículo 12. Olha comigo. Bem, Deus diz: quem tem o Filho tem a vida. O Filho é Jesus. Substitua a palavra filho por Jesus. Então, quem tem o Filho, ele tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, ele não tem a vida. É a vida eterna. É aquela vida que vem de Deus. Então, se você tem o Filho, ou seja, se você entregou a sua vida para Jesus, você tem a vida eterna. Antes disso, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O mundo não pensa assim. Não. O mundo pensa assim que, olha, quando alguém entrega a vida para Jesus, se você está lá no auge da sua idade, e você chega na escola e fala assim: olha, hoje eu entreguei a minha vida para Jesus. Hoje, ou você pode dizer diferente, você diga: ontem eu entreguei a minha vida para Jesus. Aí o adolescente, o jovem, o rapaz, a moça, ele vai lá para a escola e ele fala para os amiguinhos de escola, para os seus colegas, e diz: eu entreguei a minha vida para Jesus ontem, eu fiz uma decisão de fé. É? Então você acabou com a sua vida. Agora você não vai poder mais aproveitar a vida, porque para eles, vida para eles é bagunça. Vida para eles é beber. Vida para eles é se drogar. Vida para eles é namorar, aprontar. Isso é vida. Não, isso não é vida. Isso é uma miséria. Isso é uma dissolução. Isso acaba com a própria vida que ainda não nasceu. Mas quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, ela nasce de novo. Deus está dizendo para o povo de Israel: olha, tudo começa aqui para vocês. Vocês são escravos, mas a partir de amanhã não terá mais escravos. É como um ser humano, antes dele entregar a vida para Jesus, ele é um escravo do diabo. A partir do momento que ele entrega a sua vida para Jesus, ele passa a ser um filho de Deus. Olha que diferença. Olha que diferença para o israelita. Até meia-noite, meus irmãos, o que ele era? Um escravo de Faraó. Depois da meia-noite, um liberto de Deus, um filho de Deus. Quanta diferença. O elemento principal da Páscoa aqui, versículo 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família.
Então qual é o elemento principal da Páscoa? Não é o que o mundo ensina, não é o coelho, não é o ovo, não é nada disso. O elemento principal da Páscoa é o cordeiro. Então o israelita tinha que pegar um cordeiro. Olha o detalhe no versículo 3, ele deveria ser macho, ele deveria ter 1 ano, ele deveria ser sem nenhuma mancha. É assim, dessa forma, meus irmãos, versículo 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Esse cordeiro significa Jesus. Lembra que João Batista disse, eis o cordeiro. Então Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. O fato desse cordeiro ter 1 ano, mostra que já era um cordeiro bem vivido, assim como Jesus. Jesus, ele poderia ter nascido e ter sido entregue para o Pai, não é verdade? Acabou de nascer, é um bebezinho, um bebezinho, todo mundo fala que o nenenzinho é inocente, não é. A Bíblia diz que nós temos pecado desde o ventre da nossa mãe. Então, mas mesmo assim, veja só, ele poderia ser pego o nenenzinho e colocado lá no Calvário, ter colocado aquele bebezinho lá na cruz. Não foi assim que aconteceu com Jesus. Esse cabritinho já tinha vivido 1 ano. Esse cabritinho aqui, ou esse cordeiro, ele já tinha passado com os seus amiguinhos cordeirinhos, já tinha ido beber águas nos ribeirinhos, já tinha ido comer uma grama lá nos campos, já tinha dormido ao relento. Era o cabritinho de 1 ano. 1 ano um cabrito se desenvolve bastante. Assim como Jesus. Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos e ele morreu com 33 anos. É um bom tempo. Com 30 anos, dá para a pessoa fazer muita coisa errada se ele quiser. Jesus, com 30 anos, ele nunca pecou. Ele era um cordeiro imaculado, sem nenhuma mancha. Sabe aquela mentirinha, sabe aquele maldizer, sabe aquele assalto, sabe aquela briga, aquele palavrão, aquele mau pensamento, sabe aquela imoralidade, aquele pecadão, sabe aquele pecadinho? Jesus nunca teve. Desde que nasceu até a sua morte na cruz, ele foi um cordeiro imaculado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Então esse cordeiro tinha que ser assim, macho de 1 ano e sem mancha. Ele deveria ser morto para nos substituir. Olha aqui no versículo, nós temos no versículo, vamos encontrar aqui, no versículo 6, e o guardareis até o 14º dia do mês. Olha que interessante. O cordeiro, ele seria guardado, meus irmãos, do 10º dia até o 14º dia. Ou seja, o pai de família tinha que pegar aquele cordeiro e guardar ele alguns dias. Ele teria que ser guardado. Olha que interessante. Jesus, ele não apareceu no começo do mundo. Quando Adão e Eva pecou, Deus já poderia ter mandado o cordeiro, mas ele não mandou. Desde então eles mataram cordeiros, como esse aqui que seria morto na Páscoa também, que Abraão matou, Isaac, Jacó e outros mais. Aí, meus irmãos, tem esse cordeiro que é guardado. Jesus não. Jesus, ele não apareceu assim que o Adão e Eva pecou. Ele demorou bastante, quase 4.000 anos Jesus demorou até ele aparecer. No ano que nós chamamos aí o ano zero, o marco zero. Nós estamos no ano 2022, depois de Cristo, mas teve muitos anos antes de Cristo. Jesus, ele vem e ele aparece. Ele aparece porque ele é o cordeiro que foi guardado. Tem um versículo aí, meus irmãos, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Será que nós temos esse versículo aí? Acho que não sei se tem,
O cordeiro guardado. Quem explica para nós é o Pedro, sobre esse cordeiro guardado. Ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Nós recebemos uma herança pecaminosa dos nossos pais. Uma pessoa de muita idade, sem Jesus, ele só acumulou pecado na vida dele. Um jovem, por melhor que ele for, ele já pecou bastante também. E esse pecado conduz ao inferno. E Pedro está dizendo que não foi com prata ou com ouro que você foi resgatado dessa vã maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Jesus, ele foi guardado pelo Pai, a presença dele neste mundo foi guardado até o momento correto, que nós chamamos, meus irmãos, o tempo assim exato, né? É a consumação, como está a palavra aqui, né? Manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Mas antes da fundação do mundo, o Pai já estava guardando Jesus para ser manifestado naquela hora, naquele momento. Então, era uma figura de como Deus estava aguardando Jesus para manifestar ao mundo. Então esse cordeiro foi guardado. Isso significa, meus irmãos, esse guardar do cordeiro. E tem uma outra coisa que eles deveriam fazer aí, né? Vamos aí no capítulo 12, né? No versículo 7, vocês vão tomar o sangue, né? Vão ter que sacrificar esse cordeiro à tarde. Lá no final do versículo 6, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O que isso significa? Significa que Jesus morreria à tarde. Sabe que horas Jesus morreu? Às 3 da tarde. Então tudo isso é uma figura de Jesus. O Cordeiro Pascual é uma figura perfeita de Jesus. Jesus, ele foi crucificado. E aí, quando ele foi crucificado, ele poderia ter morrido, meus irmãos, lá para o meio-dia, lá para o meio-dia e meio, ou ele podia aguentar até de noite, quem sabe? Não. A Bíblia está dizendo aqui que o cordeiro tinha que morrer à tarde. E Jesus morreu às 3 horas da tarde, como está escrito aqui na palavra do Senhor. E no versículo 7, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, imagine que você está na porta da sua casa e existe as ombreiras das portas, tem as duas colunas e a viga em cima. Nós chamamos isso de batente, né? Nós chamamos de batente, mas seriam as vigas, né, as colunas e a viguinha lá em cima. O que eles teriam que fazer? Eles teriam que espirrar o sangue do cordeiro naquela madeira. Madeira lembra a cruz. O sangue de Jesus sendo derramado na cruz. Você consegue enxergar a cena daquilo que o Senhor Jesus faria por nós, derramando o sangue dele por nós? Então, irmãos, o que eles deveriam fazer? Em obediência a Deus, eles iam espargir, colocar o sangue nas colunas e na viga, tá? Agora, aquele sangue era a única coisa que poderia salvá-los. Imagine que Deus ia passar de noite, meia-noite o anjo da morte ia passar sobre aquelas casas. O anjo da morte, como ele é chamado, é o da morte, ele não é o da vida, é o anjo da morte. O propósito do anjo da morte, qual que é? É matar, não é verdade? Ele vai entrar para matar, ele não vai entrar para dar vida, correto? Então ele entraria naquela casa, e a ordem que ele recebeu
é que o primogênito daquela casa seria morto. Então o primeiro filho daquela casa morreria. É duro essa realidade. O salário do pecado é a morte. Uma pessoa tem que pagar com a morte o seu pecado. Por que você acha que tem velório? Você acha que o velório existe lá de enfeite, de brincadeira? Não, de jeito nenhum. Todos nós sabemos o que é um velório. Você não sabe o que é um velório? Pois bem, está lá, você vai lá na frente do cemitério e tem um velório. A última vez que eu fui lá, havia 6 ou 7 velórios simultâneos, acontecendo ao mesmo tempo. Você vai do lado de cá, tem um velório, tem 2, você vai do lado, tem 1, tem 2, tem 3, né? Aí você sai daquele velório, se você passar aqui na frente do elefantinho, tem outro velório. Sabe por que tem velório? Porque tem morto. Se não tivesse morto, não tinha velório. Todo dia está morrendo alguém. E não é por causa da Covid, porque sempre morreu muita gente. A Covid mata também. Mas quer dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, a forma de cobrar o pecado do homem é a morte natural, que você vai morrer aqui neste mundo, e a morte espiritual. Porque uma pessoa que não entrega a vida para Jesus, ele também vai morrer. Ele não vai viver para sempre. Mas como ele não tem a proteção do sangue de Jesus, a morte eterna estará sobre ele, e ele estará numa condenação eterna no inferno, vivendo eternamente os horrores do inferno. Mas Deus não quer isso. Deus deu um jeito para mim e para você não ir para o inferno, porque Ele não quer isso. E o jeito que Deus deu é o mesmo que Ele deu para os israelitas. Sabe qual que é? Vamos aqui no capítulo 12, no versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito de noite, e ferirei a todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito eu farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu o sangue, eu passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir o Egito. Então, o que eles deveriam fazer? Olha aqui, é muito importante essa parte. Essa é uma parte importante. Eles deveriam obedecer a Deus e usar o sangue do Cordeiro naquelas vergas. Aquele sangue ia proteger eles do quê? Do anjo da morte. O anjo da morte ia passar com aquele garfão, né? Não, eu não estava sem garfão, mas ele ia passar e ele ia olhar assim a casa, e ia ver que naquela casa, ela estava com o sangue nas ombreiras. Aí ele ia dizer: essa casa está protegida, eu não posso entrar nessa casa. O anjo da morte, ele estava proibido de passar por debaixo da porta, mesmo com aquela porta fechada, e matar o primogênito. Ele estava proibido. Todos que estivessem dentro das casas com o sangue espargido estariam seguros, estariam em paz. Por que eles podiam ficar em paz? Imagine você dentro daquela casa, sabendo que um anjo da morte vai passar sobre a sua casa. Aí você diz assim: eu não preciso do sangue, eu sou bom. Eu sou um cara legal, eu sou um homem muito bom, eu sou uma mulher muito boa, eu sou um jovem maravilhoso, eu não preciso do sangue, não vou passar não, Quer saber? Eu até guardo a lei, eu guardo os dias da semana aí que manda a Bíblia guardar, Eu não sou de ficar fazendo isso, nem aquilo, nem aquele outro, tá? Olha,
tem pessoas que sentam no próprio mérito, achando que ele realmente pode conseguir ser salvo sem a ajuda de Jesus, sem o socorro de Jesus. Existem muitas pessoas que pensam isso. Podia dizer assim: minha porta está fechada e ele não vai conseguir entrar aqui porque a minha porta está fechada. O anjo é grande e a única coisa que tem na porta é o buraquinho aí da tramela, mas ele não vai conseguir entrar aqui dentro. Não entra não, né? Maria também estava lá trancada quando de repente atravessou a parede e o anjo foi aparecer no seu quarto. Estão lembrados dessa passagem? Pois bem, meus irmãos, sem o sangue ninguém ficaria seguro naquela noite. Ninguém. A paz estaria em crer e fazer o que Deus mandou. Olha, é muito importante isso. Sabe como nós adquirimos paz com Deus? Não é pelas nossas obras, é sempre pelo sangue de Jesus. Eu sei que hoje, meus irmãos, o que não falta hoje não é só crente santarrão, né? Mas existe o povo santarrão. É aqueles que realmente não creem no sangue, porque se cresce no sangue, eles entenderiam que só Jesus Cristo salva. Esse é um problema da maioria das pessoas. Muitos crentes estão ainda tentando ser salvos pelas suas obras. Por quê? Porque não confiam no sangue. Quer saber? Aquela família sentada, comendo o cordeiro naquela noite, aquelas ervas amargas, eles estavam em paz. Por que em paz? Porque o anjo ia ver o sangue e ia dizer o que eu já disse: nessa casa eu não posso entrar. Sabe o que Deus vai ver quando você morrer? É se você tem ou você não tem o sangue de Jesus para limpar o seu pecado. Deus não vai ver se você fez muita coisa boa ou ruim, vai ver o sangue, se você realmente entregou a sua vida para Jesus. É por isso que em Apocalipse o anjo ele faz certeza de dizer: estes os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É ali que nós lavamos os nossos pecados, no sangue do Cordeiro. Irmãos, a Páscoa é isso. A Páscoa é o nosso centro de comunhão. Existe uma diferença, né? Qual diferença? O sangue do Cordeiro concede salvação. Uma coisa é o sangue do Cordeiro, outra coisa é o corpo do Cordeiro. O sangue do Cordeiro concede salvação. Agora, quando nós nos alimentamos do Cordeiro, aí nós temos comunhão. Se o sangue limpava o pecado deles, protegia eles, aquele momento, aí tem muito isso, não é? Por exemplo, no final do ano a gente costuma fazer um churrasco, vem aqui todo mundo, no dia 31 para o dia 1º, nós nos reunimos e aquela comida é uma comunhão, é um momento que nós ficamos em comunhão com os outros. Aquela família, o pai, a mãe, os filhos, um vizinho ou outro, todos eles em torno de um cordeiro, comendo o cordeiro, é um momento de comunhão. Os israelitas deveriam se alimentar do cordeiro, ele não apenas os salvaria, mas os alimentaria. Jesus, meus irmãos, não apenas tira pecados, mas ele é um pão que nos alimenta dia a dia, nos alimentar de Cristo, poder ter, meus irmãos, do seu Espírito Santo. Cristo é o elo que nos une. Você pode achar, o que une a nossa igreja é essa doutrina. Não. O que nos une é a pessoa e a obra de Cristo. É isso que nos une. A nossa doutrina, ela tem base na pessoa e na obra de Cristo.
É na pessoa e na obra de Cristo que nós estamos firmados. Porque dizer que tem uma doutrina, todas as igrejas têm, mas dizer que tem Cristo, isso não é para todos. Que crê só em Jesus, isso não é para todos. Então, se nós vamos nos reunir, que seja por um bendito motivo. E qual é o bendito motivo? A pessoa e a obra de Jesus. Tem outra coisa interessante aí no versículo 8. Diz que naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. E não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com os pés e a sua fessura. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, comereis no fogo, ou queimareis no fogo. Como é que a Páscoa ela deveria ser comida? Bom, irmãos, deveria ser assado, assado. Sempre lembra a aflição, e é uma aflição lenta. Você sabe que quando você está assando uma coisa, demora. Põe um frango para assar, demora, Aquilo vai queimando tudo de fora para dentro. Mas representa, meus irmãos, essa provação que Jesus passou pelo fogo intenso da ira de Deus. Jesus passou pelo fogo da ira de Deus. Eu costumo dizer na ceia que Jesus, antes de derramar o sangue por nós, ele tinha que ser aceito pelo Pai. Porque se ele não fosse aceito pelo Pai, de nada adiantaria derramar o sangue por nós. Eu lembro os irmãos que muitos israelitas derramaram o sangue por algum motivo. E poderia ser que um outro israelita diria assim: eu também vou derramar o meu sangue pelos judeus, pelo mundo. Poderia ser que eu fosse lá e dissesse assim: eu também vou derramar o meu sangue, Para que ia servir um sangue imundo desse? Bom, Jesus olhou para o Pai e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eis que estou aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. O Pai tinha que olhar para o Filho. O Deus Pai tinha que olhar para o Deus Filho e ver se tinha alguma mancha, algum pecado. Sabe como é que Deus via? Deus via por dentro, Deus via por fora. Sabe como é que é? Olhar você por fora é uma coisa, mas olhar por dentro é outra, completamente diferente. Como é diferente? Você olha para uma pessoa, como diz aquele ditado: por fora, bela viola, por dentro, um pão bolorento. É assim. Deus, ele estava olhando para o Filho, as ações, as palavras, todas as atitudes, sozinho ou diante das pessoas, sozinho quando ninguém está olhando, no meio de todo mundo, quando todo mundo pode ver, nota máxima, nenhuma imperfeição. Mas isso não bastava, tinha que olhar por dentro. Como é que são as intenções da sua mente, do seu coração? O que ele está pensando? Existe algum pensamento pecaminoso, alguma ideia ruim, algum intento maligno? Nem por dentro e nem por fora. Jesus era perfeito. Então ele se entregou para o Pai e o Pai disse: eu aceito, está aceito. E aí ele podia derramar o seu sangue por nós, todo o seu sangue derramado por nós. Por ter sido provado e aceito pelo Pai, ele pode ser oferecido a nós. Com pães ázimos, como eu disse, meus irmãos, o pão asmo, para o israelita, para nós, significa se afastar de toda a prática do mal, mas também significa a perfeição de Cristo, um pão sem fermento, sem pecado.
Olha, após ser lavado pelo sangue do Cordeiro, pode deixar aí, pode deixar lá. Após ser lavado pelo sangue do Cordeiro, o crente precisa andar em santidade prática. Então vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, porque também isso representa, meus irmãos, o pão asmo, o pão sem fermento. 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Veja só, então quando nós temos essa entrega a Jesus, qual é o desejo de Deus para a nossa vida? Santidade, purificação. A nova criatura, ela precisa ter tudo novo. É novo pensamento, novas ações, novas atitudes. É isso que Deus espera de nós. Bem, pastor, nós não somos perfeitos, Deus sabe, mas todo o tempo Deus vai esperar a nossa perfeição. Todo o tempo Deus vai esperar que a gente cresça espiritualmente. Deus, ele não pode esperar menos de nós, ele precisa esperar isso de nós todos os dias. Todos os dias ele quer: pastor, infelizmente eu errei. Muito bem. Sabe que o Bill Bright, no curso dele, ele fala uma coisa muito importante sobre santidade. No curso do Bill Bright, ele fala que a gente tem que ter a aspiração, como é que é? É aspirar e expirar, né? É isso, inspirar e aspirar. E expirar, acho que é isso, né? É você chupar o ar aí, né? E depois você soltar esse ar, né? É assim que a gente faz. A respiração espiritual, ele tem uma coisa lá que ele fala, a respiração espiritual. E o que é a respiração espiritual? É você todo dia, você se encher do ar do Espírito. Mas como é que eu posso me encher do ar do Espírito todo dia? Com a palavra. Com a palavra de Deus, você se enche. Enchei-vos do Espírito. Então você tem que se encher da palavra de Deus. Você tem que ler e meditar na palavra de Deus. E aí você tem que soltar. Como assim soltar? Vou soltar a palavra? Não. A palavra você retém. A palavra você não precisa soltar. O que você precisa fazer é confessar os seus pecados todos os dias para Deus. É isso que você deve fazer. Você deve confessar. E quando nós fazemos isso, nós vamos lá, pegando a palavra todo dia e eliminando, meus irmãos, o pecado pela confissão todos os dias. Isso vai nos ajudar a melhorar a cada dia. E continuando, tem as ervas amargas, né? O que implica essas ervas amargas? Implica em coisas amargosas para a nossa natureza, que é a crucificação da carne, a morte do velho homem, né? A gente pode até dizer, em resumo, é você tomar a sua cruz. Jesus prometeu uma cruz para todos os que o seguem. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, não é uma vida, um mar de rosas, não. É uma luta, é uma batalha. E você que é um cristão, você sabe a batalha que é todos os dias. Então, irmãos, é assim que eles deveriam comer a Páscoa. E o estado que eles deveriam estar quando comessem a Páscoa está no versículo 11. Vamos lá, já estamos quase terminando. Capítulo 12, versículo 11. Assim, pois, o comereis.
os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. Vamos dizer que você vai numa excursão, né? E o que acontece? O ônibus vai passar lá na sua casa, a van vai passar lá. E como é que você fica sabendo que a van vai passar na sua casa? Não, eu já estou vestido, já estou com o meu tênis, já estou com a minha mochila nas costas, já escovei o meu dente, eu estou preparado. É isso. Então, é vigilância. Você só está esperando a buzina para ir, entrar nessa van, entrar nesse ônibus. É a mesma coisa aqui, do que Deus está dizendo: olha, vocês vão estar com o lombo cingido, sapato nos pés, cajado na mão. Quando o anjo passasse, quando o anjo da morte passasse, ia ter aquele choro todo, ia sair a ordem do faraó: vão embora. E eles teriam que estar prontos para a chamada. Alguém ia gritar lá: pessoal, vamos embora, né? Chegou a hora, libertação. Todo mundo tinha que estar prontinho, como está na palavra de Deus aqui, né? Lombo cingido, sapato nos pés, cajado na mão. Ou seja, vigilância e prontidão, preparados para o momento da salvação. Mais uma figura da nossa salvação em Cristo. Nós devemos, meus irmãos, estar sempre buscando a santificação por esse motivo. Nós devemos estar preparados mesmo para o dia da chegada. Parece que num mundo como o nosso, Jesus ainda está muito distante, que demora mesmo para vir. Como Pedro falou, desde que o mundo é mundo, as coisas estão do jeito que foram criadas. Olha, acredite, esse dia vai chegar. Às vezes a gente estuda um e outro, um autor, e eles dão aquela certeza que está próximo, bem próximo, e pode ser que esteja. As coisas nunca aconteceram, meus irmãos, como estão acontecendo. Nunca foi possível que alguém fizesse alguma coisa em algum lugar deste mundo e todo olho pudesse vê-lo. Nunca isso aconteceu na história da igreja, jamais. Mas hoje é possível. Hoje é possível, você, aonde você estiver, ver o que está acontecendo lá em Catar. Você pode catar o seu celular e ver o que está acontecendo lá em Catar. Já pensou? É simples assim. Olha, e quando esses escritores falam da proximidade da vinda de Jesus, a gente pode olhar com incredulidade, mas acredite, ele pode estar certo. E a Bíblia diz que eu venho sem demora. Bem, irmãos, essa é a Páscoa, e Deus mandou que os seus filhos, os israelitas, o seu povo, pudesse comemorá-la. E eu quero aqui abrir no capítulo 12, no versículo 26, para a gente terminar. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Crianças perguntam, estrangeiros perguntam, pessoas que não conhecem a história perguntam. Está lá, eles comemorando a Páscoa com o cordeiro. Pode ser que uma criança pergunta: pai, o que significa isso? Qual que deveria ser a resposta? Este culto é a Páscoa do Senhor. Resumindo, o pai teria que dizer: nós estamos cultuando o cordeiro. Nós estamos cultuando a salvação que vem de Deus. É isso que nós estamos fazendo. Aí, irmãos, diante disto, só nos resta adorar, né? Adorar o Cordeiro.
Como eu disse no começo, tem muita gente que comemora a Páscoa em festa mesmo. Não sou contra. Se você quiser fazer uma festa de Páscoa, um baita de um churrascão, um guaranazinho bom, um Sprite, e me convidar, eu vou. Mas isso não significa que você tem salvação. Mas se você crê na Páscoa, você pode estar doente, sem festa nenhuma, pode estar sozinho nesse dia, mas você creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador. A morte não vai te alcançar. Então, Páscoa é a salvação de Deus. E você tem que fazer uma decisão na sua vida. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Essa é a Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Amém?